Para esse tema de hoje, eu agradeço muito o convite, eu acho muito bacana, eu tenho me dedicado a essa área de pensar as visualidades do teatro, inclusive essa terminologia, né, não é uma terminologia universalmente, nacionalmente aceita, trabalhada, né, o que a gente chama de visualidades do espetáculo, então, tudo aquilo que teria a propriedade de ser visual, né, e dentro desse campo, a gente pode pensar no primeiro momento a cenografia, o figurino, a iluminação, mas conforme eu vou apresentar na minha fala, com algumas imagens, eu entendo que isso se amplie muito mais, né? O corpo do ator em movimento produz imagem. Esse tem sido um assunto que tem me interessado bastante também nos últimos tempos, né? Então, todos os tipos de imagem, a ideia da dramaturgia gestual ou da dramaturgia visual, e, né, todas as relações com formas animadas de qualquer tipo que a gente possa nominar, né, com tecnologias de projeção de imagem, enfim. O Dalmir traz essa experiência dele, esse olhar, que também se amplia para fora do teatro, flertando com outras artes, né? E aí criando campos que a gente algumas vezes vai chamar de campos híbridos ou de campos expandidos, né? Quando a gente já não sabe mais exatamente aonde que a arte está, como que a gente se nomina ela, né? E aí que muitas vezes é muito mais confortável você dizer que você é um artista do que dizer que você é um ator ou um cenógrafo, porque a sua experiência artística vai muito mais ampla, né? E no caso do teatro, a gente também tem isso, né? O teatro, como ele é impregnado por múltiplas linguagens, muitas vezes é muito comum que vários de nós atuemos em mais de uma dessas áreas, né? E no caso do professor de teatro, que quando ele trabalha numa produção de um espetáculo com um grupo de alunos, ele faz tudo. Né? E essa é a minha realidade profissional significativamente, né? Porque eu trabalho com grupos estudantis, sei lá, a minha vida toda, né? Se eu considerar o trabalho no ensino médio, que eu participava como aluno de grupo de teatro na escola, né? Em parte com professor orientando, mas em parte autônomo, né? Ou os trabalhos ao longo desses anos todos, trabalhando com crianças, adolescentes, como atividade extracurricular, e posteriormente com o TUT, que é o grupo de teatro da UTFPR, né, que nesse ano completo 15 anos que eu estou trabalhando. Bom, eu queria então trazer algumas reflexões, apresentando um pouco como que eu tenho trabalhado isso na universidade, em diferentes frentes, em diferentes iniciativas de ensino, extensão e pesquisa. Então, essa questão do próprio nome, a performance das visualidades, é um nome também que a gente tem discutido, né, entre pessoas, pesquisadores dessas áreas, várias, que envolvem essas visualidades, né, esse termo que a gente vai usar. Eu tenho usado frequentemente o termo design cênico, né, ligado à quadrienal de Praga, tem se usado um pouco desenho da performance, e a gente está entendendo essa palavra performance mais ampla do que a performance arte, né, na ideia de realizações que envolvem, de acontecimentos que envolvem a questão das imagens da visualidade. Né? Então, essa abordagem que eu trago parte um pouco desse sentido, né, de performance das visualidades, estaria relacionado, no meu entender, também a questão da dramaturgia da imagem, como que o espetáculo ou as artes, para além do teatro, têm trabalhado com isso. Né? Então, na UTFPR, eu tenho lidado com ações de extensão, trabalho bastante com projetos de extensão, atuo na graduação, no curso de design, principalmente, no bacharelado, e também tem uma disciplina que eu peguei mais recentemente da licenciatura em letras, que é teatro brasileiro e teoria teatral. Mas eu vou focar na questão da imagem e aí minha associação com o design. Né? Minha formação, como vocês viram, é toda na área de teatro. Né? Falar um pouco também sobre as especializações na UTFPR, que eu estou envolvido, e pontuar rapidamente publicações. Né? Bom, então na UTFPR a gente tem um curso mais antigo, que era a especialização em cenografia, a primeira turma foi em 2009, né? Depois a gente teve mais outras 3 turmas, no momento a gente não tem nenhum curso de especialização em andamento ou previsão para os próximos períodos, a gente nem sabe se a gente está vivo nos próximos períodos, né? Mas a gente não tem uma previsão. Então, dentro desse curso de especialização em cenografia, né, quando eu entrei na UTFPR em 2005, eu fui concursado para trabalhar com o grupo de teatro da instituição, né, que é de 1972, criado pelo José Maria Santos. Então, eu entrei para essa atividade de extensão específica. Depois de alguns anos, eu pedi para ir para o departamento de design,
porque eu já tinha uma parceria com professores e alunos a partir dos espetáculos e projetos que a gente desenvolvia. Posteriormente, a gente criou um curso chamado Narrativas Visuais, né? Assim como a cenografia envolve múltiplas áreas, né? Entre arquitetura, entre design, entre artes visuais, entre teatro, entre urbanismo. A gente também vai ter, na ideia de narrativas visuais, a questão das narrativas por imagens, que entra quadrinhos, fotografia, cinema, desenho e também o teatro. E na perspectiva que eu abordo o teatro nas narrativas visuais, eu englobo exatamente as questões ligadas à dramaturgia visual. E o outro curso que a gente tem também é o curso de especialização em artes híbridas, né, que a gente já teve 3 turmas também, aonde a gente trabalha com esses campos expandidos das artes, né, e eu parto a partir do teatro, pensando como o próprio teatro vai se dissolvendo enquanto arte teatral e vai se tornando outras coisas, na medida em que ela vai absorvendo mais elementos de urbanismo e arquitetura, vai absorvendo mais elementos de música, vai absorvendo mais elementos de dança, né? E aí, às vezes, a gente assiste os espetáculos e já não sabe mais dizer, classificar. E a gente vê que esses 3 cursos têm em comum a multidisciplinaridade de áreas envolvidas. Isso faz com que o perfil dos alunos também seja muito eclético, gente das mais diferentes áreas. Uma turma de 20 alunos, é muito fácil a gente ter 15 graduações diferentes de alunos presentes. Bom, dentro das ações de extensão, então, algumas coisas, eu vou mostrar alguns elementos de imagem, só para pontuar, né? Então, uma das coisas que tem trabalhado são com exposições, frequentemente ligadas ao tema do teatro, alguns eventos científicos também flertando com o teatro, focando cada vez mais na questão do design cênico, da cenografia, e espetáculos que têm sido desenvolvidos, e os casos que eu vou mostrar aqui, em especial com o TUT. Né? Então, a gente tem feito, em algumas ocasiões, exposições. Né? Essa exposição, no caso, foi sobre o espetáculo Babel, que eu vou mostrar mais adiante fotos, foi montada na Biblioteca Pública do Paraná, ficou durante 2 ou 3 meses, depois na UTFPR, e a gente fez uma exposição sobre o processo de criação da peça desenvolvida em 2013 e 2014. Né? Foi um projeto todo pensado expograficamente, como que a gente cria essa estrutura, o percurso, os conteúdos, a seleção de imagens, os recursos de manequim, de maquetes, de fotografias, né? Para trabalhar o processo de criação do espetáculo. Né? Outra experiência que a gente teve bem legal de exposição, que envolveu os alunos de uma turma de cenografia, foi essa exposição sobre maquete cenográfica, que foi feita no Sesc Água Verde, né? Trazendo um pouco trabalhos, tanto que passavam pelo projeto Papel, quanto projetos desenvolvidos na especialização. Né? Outros 2 projetos muito importantes dentro desse campo que a gente já teve a oportunidade de participar, foi que o Dalmir também falou, sobre a quadrienal de cenografia de Praga, né, que hoje em dia é chamada de performance design da performance. Né? Então, a gente participou com um grupo de alunos da UTFPR em 2015. Então, a gente teve um trabalho que integrou a amostra das escolas, foi um projeto desenvolvido ao longo de 4 meses, especialmente para desenvolver esses trabalhos que foram encaminhados para Praga, e também em 2019, que a gente elaborou daí a participação num vídeo, depois eu compartilho o link com vocês, está disponível no YouTube. Também foi uma oportunidade muito bacana da gente estar estabelecendo uma proximidade com esse movimento nacional das escolas de desenho da cena, né, onde o Dalmir e eu também tivemos uma aproximação, conhecendo outros professores, conhecendo outros trabalhos e também podendo trazer essas discussões que perpassam pela Quadrienal de Praga à nossa realidade aqui em Curitiba, na UTFPR, uma universidade conhecida muito pelos seus cursos de engenharia, né, que não tem graduação na área de artes, mas tem vários cursos na área de licenciatura e também se aproxima ao campo artístico, como comunicação, como educação física, como letras e como design e arquitetura também. Bom, dos eventos científicos, então, já mencionei, eventos relacionados à Quadrienal de Praga, a mesas redondas, onde, inclusive, pessoas da FAP têm participado também desses eventos, professores, também alunos, né, o seminário de cenografia, que a gente já organizou, e o seminário de design cênico, que teve 2 realizações, em 2013 e 2017, aqui no TFPR, e agora a gente está elaborando, estamos divulgando já o evento que vai acontecer online, agora a partir do final de outubro. Né? Dentro desses eventos,
especialmente seminário de design cênico, ele está muito ligado ao grupo de trabalho sobre poéticas espaciais, visuais e sonoras da ABRAS, que é a Associação de Pesquisa em Artes Cênicas, que eu coordeno já há 4 anos. Né? Então, a gente tem esses eventos onde a gente procura agregar pesquisadores, estudantes, compartilhar experiências, né? Também trazendo palestras de gente daqui, de gente de fora, como o Carlos Kur, já teve algumas vezes na UTF-PR, compartilhando suas experiências com cenografia. Né? Na graduação de design, então, eu trabalho com disciplinas optativas, uma delas é espaço cenográfico, onde, além de trabalhar com a questão do teatro, a gente também trabalha pensando o espaço expositivo e em campos expandidos, como o próprio espaço, por exemplo, da vitrine. Não focando na ideia de merchandise, da vitrine de loja, mas passando por essa ideia como um espaço onde você compõe uma imagem, e esse processo de compor não só um cenário, mas compor todo um discurso artístico, uma narrativa dentro desse espaço, pode envolver diferentes abordagens aonde você estabelece vínculos. Né? Uma das coisas que eu tenho também proposto e refletido um pouco é sobre essas experiências de trabalhar cenografia e teatro no curso de design, onde nós não temos montagem de espetáculo como acontece num curso tradicional de teatro. Então, como se ensina cenografia sem ter atores e um espetáculo para trabalhar? Bom, outra disciplina que também eu trabalho, que é outra optativa, chama Corpo, Forma e Movimento, aonde a gente vai explorar também de uma maneira ampla a questão do corpo, da fotografia, a questão do desenho do corpo, a projeções de imagens e a sua relação com o corpo, trabalhando com figurinos experimentais, com mascaramentos diferentes do corpo, com formas animadas e tudo aquilo que possa existir. Né? E a disciplina, e etc. E a disciplina design teatral, que ela tem um formato um pouco mais parecido com design cênico, acho que como tem na FAP, que vai passar por cenografia, figurino, iluminação, maquiagem, sonoplastia, formas animadas, tudo uma disciplina só, é uma loucura, porque passa muito rápido por tudo. Né? É um trabalho que a gente já fez na disciplina de espaço cenográfico, por algumas vitrines, a gente tem essa área que tem uma planta baixa, dessa área que é uma sala de exposições no pátio da universidade, e eu descobri um funcionamento maravilhoso, que é dividir esse espaço em partes e trabalhar criando vitrinas. Né? E essas vitrinas, então, permite uma criação real de um trabalho que pode ser apreciado e ter a interação do público. Né? Então, aqui algumas imagens rápidas. Né? Por exemplo, essa vitrine ela trabalha com uma profundidade muito grande, então trabalha com um desafio compositivo muito diferente dessa outra imagem, que é um espaço triangular, com uma visão muito mais frontal e mais horizontal, né? E esses desafios criativos de criar discursos através dessas composições. Também a gente aproveita o espaço da universidade para trabalhar com intervenções dentro desse espaço, né? Tem múltiplos labirintos e cantinhos muito provocativos, onde os alunos são instados a observar e encontrar espaços e locais e fazer proposições de intervenção. Né? O Teatro Lambi Lambi, para mim, né, a gente fez uma vez essa experimentação e se mostrou muito interessante, né, que ao invés de você trabalhar como, às vezes, a gente trabalha no ensino de cenografia com uma maquete em pequena escala, você cria um pequeno espetáculo dentro desse universo de uma caixa, com uma narrativa muito curta, de 1 minuto e meio, 3 minutos, onde você pode trabalhar com diferentes linguagens do teatro, que não precisa ter um ator concretamente. Os alunos se aventuram aqui, por exemplo, foi um teatro de sombras, trabalhando com janelinhas, né? Essa cena foi muito interessante, né? Os alunos propuseram que o espectador, ao chegar nessa caixa, ele escolhia entre um gênero de cinema, né? Entre terror, animação e não lembro qualquer outra comédia, né? E tinha 3 lanches que você podia escolher, se queria pipoca, bala, um hambúrguer, né? E o espectador ia para a caixinha, recebia um fone de ouvido, e enquanto ouvia uma trilha sonora relativa àquele gênero, ele observava um espectador enquanto ele apreciava aquele gênero fílmico e comia, né? Então, um processo de experiência muito interessante para os alunos. Né? Dentro desses trabalhos, então, nas disciplinas, a gente brinca, trabalha com o corpo, né, experimentando e conhecendo o corpo, é algo muito inusitado de trabalhar num curso de design, né? Tem muitos alunos de arquitetura também participar desse curso, através dessa observação do movimento, da representação do movimento e do corpo.
né? E aí a gente vai tendo experimentações que passam pela fotografia, trabalhando com projeção de imagens, trabalhando com algumas coisas performáticas, outras coisas escultórias. Então a gente vai flertando com todas as possibilidades aonde o corpo pode estar presente na expressão, seja num trabalho com máscara ou num trabalho de decupação do corpo através de um teatro de luz negra, né, ou criando suportes e estruturas como figurinos experimentais que se transformam na medida em que esse corpo se movimenta, não apenas da vida, mas ressignifica o próprio corpo e ressignifica esses elementos que põe sobre si. Né? Então, um trabalho também que eu tenho usado, que eu chamo de improvisação cenográfica em escala real, a gente trabalha nesse palco da universidade, criando improvisações de cenografia com esses elementos, e aí a gente faz análise, observações. Foi sobre esse trabalho que eu comecei a desenvolver na especialização de cenografia, que começo a fazer também na graduação, que foi o trabalho mandado para Praga, a partir dessa metodologia, que tem uma inspiração muito grande no Laboratório de Estudo do Movimento da Escola do Lecoq, na França, que é onde eu fiz a minha tese de doutorado. Né? Esse laboratório tem por característica também dividir os 4 encontros semanais em 2 encontros em ateliê, trabalhando com escultura, pintura, modelagem, desenho, arquitetura, maquetes e confecção de máscaras, com o trabalho corporal. Experimenta no corpo, leva para o ateliê, do ateliê leva para o corpo, do corpo para o ateliê, e você vai passando entre bidimensional, tridimensional, para a performance, o movimento do estático, o estático em movimento, etc. E aí também temos tentado propor algumas publicações, como o livro de cenografia, catálogos sobre as exposições que a gente fez, processos de criação, etc. Bom, aqui eu queria falar sobre 3 espetáculos que eu montei com o Tucci, onde eu acho que tem algumas coisas diferentes e interessantes do ponto de vista da visualidade, dessa dramaturgia visual, dramaturgia espacial, dramaturgia corporal. O primeiro deles é A Breve Dança de Romeu e Julieta. Foi uma montagem feita em 2009, num ano que teve, além da nossa, mais 2 ou 3 montagens de Romeu e Julieta em Curitiba. Nós trabalhamos, Romeu e Julieta foi o ano do centenário da universidade, trabalhamos na Praça Eufrásio de Correia, na frente do Shopping Estação, tomando todo o espaço da praça como nosso espaço teatral. Para isso, a gente trabalhou o espetáculo sem texto, somente a partir do movimento corporal, com trilha sonora, e incorporamos a linguagem circense para criar uma versão de Romeu e Julieta. Então a gente teve esse carrossel, esse carro, que foi projetado por uma aluna do curso de Tecnologia em Design de Móveis, que fez seu trabalho de conclusão de cursos junto com o Tucci, e outras peças da cenografia que vão aparecer. A gente saía da universidade com esse carro, caminhando no meio do trânsito, nos dias de apresentação, criando já uma primeira bagunça, intervenção dentro do espaço, criando uma modificação para esses primeiros espectadores passantes que nos viam e viam essas pessoas, essa figura, esse carro dentro desse ambiente urbano. A gente se aproximava, então, e avançava para dentro da praça, onde já tinha uma estrutura de som, e o público já sabia que o local era lá. A gente trazia, como vocês percebem dentro da foto, elementos cenográficos, que a gente compunha o resto da cenografia para isso. Então, esse carro funcionava no primeiro momento como transporte dos elementos cênicos, além de ser um cortejo de chegada, um pouco como um cortejo de circo, que se aproxima para tomar conta desse espaço público. Então a gente circulava com esse carro, os atores, por todas as áreas dos canteiros da praça. Esse carro também era usado como carro do príncipe de Verona, porque uma das questões que a gente tinha que lidar era onde fica o príncipe durante o espetáculo inteiro, como ele tem algumas intervenções, e ele circulava pela praça como o dono desse território. E nas cenas onde ele interagia, esse carro trazia ele para o contexto da praça. Aí você vem o Diego, já apareceu o Diego antes, puxando o carro. Diego, que trabalhou no Tucci muitos anos como meu assistente, tendo uma participação muito importante nesse trabalho do Tucci. Então, esse carro depois também servia como carro funerário de transporte da Julieta para o processo de velório. Então, a gente não tinha um palco, a praça inteira era o nosso espaço de circulação. A gente utilizava árvores, canteiros de grama, com alguns aparatos. Aqui a gente vê, esse é o padre de Romeu e Julieta, aqui é a igreja dele, plantando cataventos, com picadeiro, amarrando fitas numa árvore, criando seu espaço. O chafariz belíssimo, que traz todo um papel fundamental para essa praça, incorporado também dentro da cena,
né? E a gente usava, inclusive, a verticalidade da praça. Né? Então, o célebre amor de Romeu e Julieta, celebrado com um cacho de balões de gás que subiam e fazia com que o olhar do espectador absorvesse essa praça com essas árvores, com esses plátanos gigantescos aí, secular, né? Então, tomando o espaço da praça como metáfora da praça de Verona, onde a história se passava. Né? Bom, aí eu vou acelerando para dar conta também, depois se tiver perguntas desse espetáculo a gente pode voltar. Né? Esse espetáculo agora se chama Babel, já mencionei ele. Esse é um espetáculo com texto, é um texto que eu escrevi, né? É um texto de uma colagem de textos com outros acréscimos meus. A gente desenvolveu esse projeto, que foi sem dúvida o mais trabalhoso projeto de extensão na UTFPR. O que aconteceu em 2013, eu tive contemplado um edital para projetos de extensão, então eu tive dinheiro para poder bancar a bolsa durante todo um ano letivo para 15 alunos de 5 cursos de graduação diferentes da universidade, trabalhando 3 a 4 dias por semana, e eles trabalharam na produção do cenário, do figurino, da maquiagem, da iluminação e da trilha sonora. E no material gráfico, na exposição, no catálogo e no primeiro seminário de design cênico. Então foi um ano de extremo trabalho, mas foi um processo extremamente rico. Vejam que eu estava pegando um grupo de alunos de 5, 6 graduações diferentes, nenhum do curso de artes. Então foi preciso trabalhar um fundamento sobre teatro, para a gente trabalhar no conceito. Além disso, a gente teve um elenco que trabalhava junto, então foram 2 projetos, o projeto de cenografia, né, que eu chamei de desenvolvimento da cenografia, e o do elenco, né, que trabalhavam juntos. Então a gente produziu o espetáculo Babel, né? Aqui a gente vê uma foto um pouco mais elevada, o público dentro de um galpão da universidade. Né? Então, esse cenário foi projetado por um grupo de alunos, a partir de várias pesquisas. Né? Esse espetáculo ele trabalha a partir do que, às vezes, eu refiro como uma dramaturgia do espaço, ou seja, Babel remete à Babel bíblica de uma torre, mas não é a Babel bíblica de uma torre, embora tome elementos a partir desse imaginário. Né? E essa torre, em processo de construção, né, entra como mote. Né? Numa torre, quando você está longe, você avista. Quando você está dentro, ela some. Quando você está embaixo, você vê ela muito grande. Quando você está em cima dela, ela parece que some. Então, existem questões dentro disso que foram absorvidas de uma maneira mais dissolvida dentro do espetáculo. Né? Então, a gente trabalhou com essa estrutura no trabalho corporal. A iluminação teve um papel essencial, o trabalho com figurinos, né, essa relação nessa foto, por exemplo, da verticalidade. Né, aqui a gente tem a Mariane, que está nessa foto, fez parte do elenco, que foi aluna também da FAP. Né, o trabalho com luz se mostrou muito potente dentro desse espaço alternativo, né, com a questão de focos, de sombras, de recorte, de multiplicação de imagens. Né? Então, foi um espetáculo onde a cenografia, muito influenciada pelo construtivismo russo, tem um protagonismo muito grande, embora todo o trabalho corporal, o trabalho de figurinos, o trabalho de iluminação, de trilha sonora, etc., foi muito potente também, muito instigante, né, dentro dessa relação. Essa torre tinha cerca de 6 metros de altura, né, e elas trabalhavam, entravam e saíam por todo esse espaço. Né? Em 2013, esse projeto então marca um direcionamento maior do meu trabalho na universidade com a cenografia, mesmo que especialização já viesse desde 2009 no campo da cenografia. Né? E essa maravilha que é a luz, como ela pode transformar os elementos, as atmosferas, né? E trazendo todas essas percepções, sensações, envolvimentos de todos os presentes. Bom, e aqui eu passo então para falar do último espetáculo, já me aproximo então para trazer conclusões, que é o espetáculo O, que a gente produziu ano passado na UTFPR com o TUT. Né? Esse espetáculo contou com, além de um elenco de pessoas entre amadoras e profissionais, no caso essa foto é da Cecília, que é formada pela FAP recentemente, tinha também a Bruna, que também tinha formação pela FAP, formação pelo Colégio Estadual. Aliás, na outra também a gente tinha a Mariana, que era da FAP, e a Patrícia, que também tinha sido formada pela FAP. Né? Então, a gente tem essa mistura de amadores profissionais, alunos de UTFPR, externos, indistintamente. Né? Então, esse envolveu, além desse grupo do elenco, também alguns profissionais que a gente conseguiu um recurso da universidade. Pela primeira vez na vida, a universidade tive um apoio,
Então a gente pode chamar, por exemplo, Paulo Vinícius para trabalhar com figurino, a gente pode chamar Wagner Correia para trabalhar com a iluminação, a gente pode ter o Levi Brandão na cenografia, a gente pode ter a trilha sonora original composta pela Ágata Pradnik para o espetáculo, tem uma consultoria da Nayara Bastos na questão das máscaras, e eu devo estar esquecendo mais pessoas que colaboraram no projeto. A gente teve também 2 alunos da FAP, o Nicolas e a Letícia, que também trabalharam durante a temporada. Né? Então, esse espetáculo a gente trabalha com máscara, trabalha com o teatro gestual, é um espetáculo sem texto, uma trilha sonora muito bacana, original. Né? A gente trabalha, então, com o corpo expressivo, misturando elementos de teatro, de dança-teatro, de circo, de acrobacia, de plasticidade, de escultura dentro do processo do pensamento. Né? Então a gente tem esse trabalho da luz, que traz um poder de criação de atmosfera potente, né? E trabalhando com esses elementos do circo e da acrobacia, do risco. Então é um espetáculo que traz uma estimulação sensorial muito grande, né? E explora através de alguns elementos que me propus como imagens potentes, tentando atingir um pouco o ideal do que eu entendo que possa ser um trabalho do Artaud, né, de imagens que evocam certas possibilidades de uma operação profunda entre as pessoas, e a gente também pode remeter um pouco à questão do arquétipo, do Jung, né, ou ao estado de devaneio, como Gaston Bachelard propõe, quando a gente se envolve, se absorve, e você não tem mais a razão que filtra, né, e que trabalha. Né? Então, esse trabalho era um elenco apenas de mulheres, a gente teve a participação do professor Bruno Tucunduva, do CIRTESES, da Federal, num trabalho muito bacana, com a colaboração também da Karina Souza, no trabalho de preparação corporal, né? E onde a gente, então, ia criando, a dramaturgia foi minha, né, nessa costura, envolvendo esses elementos, criando uma narrativa que tivesse imagens que fossem com uma abertura suficiente para que as pessoas pudessem ter interpretações e as suas próprias experiências. Aqui aparece uma foto, então, de uma das criaturas, porque a gente também envolveu bonecos dentro do espetáculo. Muitas vezes se fala muito do espetáculo sobre a questão do circo, que se sobressai, mas a questão dos bonecos são essenciais para o andamento do espetáculo. Né? Então, aqui é uma cena final, onde a gente tem também essa outra criatura do espetáculo, né, a questão da luz, a fumaça, né, a trilha sonora, né, onde a gente então finaliza. No momento agora, nós estamos trabalhando na produção de um livro sobre esse processo de criação e também num documentário que, se Deus quiser, sai até dezembro. Bom, aqui tem os contatos, se alguém quiser me encontrar. A cenografia de Oco, a gente não bebeu diretamente, a de Babel não bebeu diretamente em um cenógrafo específico, mas vem da proposta do trabalho do Meyerhold, com o trabalho biomecânico, a influência do construtivismo na arquitetura, né, a relação do construtivismo com o teatro. Então, de você propor um espaço, uma cenografia que exija necessariamente um empreendimento do corpo e que dê muitas possibilidades de movimento ao corpo. Né? Num palco vazio, você entra caminhando e você sai caminhando. Ou você sai andando de 4, ou sai dando um rolamento, tudo que dá para fazer no plano. Agora, você põe um degrauzinho dentro do palco, você já começa a criar uma outra narrativa do espaço. Já existe uma ascensão, uma elevação. Você já começa a trabalhar num outro patamar, além do plano, também na vertical. Né? E trabalhando com uma cenografia que incite o corpo de diversas maneiras, a escalar, a descer, a cair, a pular, né, a se enroscar, a atravessar, isso tudo traz potências dramatúrgicas também, tem histórias. Cada movimento desse tem um tipo de envolvimento diferente, né? E aí tem muita influência do Lecoq dentro desse meu trabalho, né? Desses meus trabalhos, desde 2010, quando eu passei pela escola dele, né? Então, o que vai trazer essa ideia, né? Você ficar sentado, já existe uma dramaturgia, já existe um drama, né? Porque existe um esforço. Você tem que já fazer uma luta. Qual é a luta que a gente faz para permanecer sentado? É uma luta contra a gravidade. Então, nós já estamos tentando subverter as leis do mundo. Então, eu vou me apropriar dessa ideia de que me manter ereto é lutar contra algo. Você flerta com essa coisa da performance e arte e essa coisa da própria acrobacia de circo. Você não finge dar o mortal. Ou você dá o mortal ou você não dá. Né? Existe até um ponto que você pode fazer uma insegurança. Mas na viradinha é uma potência de verdade de presença. Né?
Então, me interessa um pouco esse lugar que não está preso na racionalidade, né? E tudo que você coloca a palavra, isso vai para a racionalidade. Então, existem possibilidades do teatro que não passam pela razão, né? Mas passam por outros caminhos do ser humano. E às vezes a gente pensa em pôr isso já na perspectiva da emoção, né? Ah, que vamos comover. Eu não estou nem privando a razão e nem privando a emoção, mas eu estou interessado em outro lugar ainda, que passa pela questão sensorial, pela questão da percepção. E nesse ponto, isso é uma influência de Artaud para mim. Né? Aquela coisa de agir sobre os nervos do espectador, é agir sobre as sensações, os sentidos, né? É aquela absorção primeira. Nesse sentido, como o Dalmir está falando, a questão, por exemplo, da voz me interessa muito enquanto matéria, materialidade. Então, a matéria é percebida. Né? Agora, que isso pode agir emocionalmente ou pode agir intelectualmente é um outro momento. Então, eu tenho tentado buscar, experimentando mesmo, essa questão, né, como o Dalmir falou, a potência da imagem. Né? Que força que tem? O que são imagens potentes? Né? Ao mesmo tempo, o fato de eu não saber explicar não diminui a importância da experiência que eu tive, isso está ligado ao sagrado. Né? A experiência sagrada ela tem uma potência tão grande, aí eu estou falando de sagrado bem abrangente, não religioso cristão. Né? Mas a experiência com o transcendente, a experiência com algo fora do mundo físico, metafísico, ela tem um poder enorme sobre a gente. E toda vez que a gente quer explicar, a gente não consegue dar a dimensão da potência. Então, eu me interesso por tentar achar isso. Como que eu posso ter? Por exemplo, em Oco, eu queria trabalhar com imagens abertas, tanto que eu chamo de imagens incompletas, que são imagens que remetem a algo, mas que não está completo naquele algo. E por não estarem completas, uma ação, essa ação, no meu entender, pode provocar o desejo de completar aquele sentido. E o espectador, ao completar aquele sentido, ele faz hipótese e acrescenta. E como eu só dou a metade da coisa, ele vai colocando coisas, vai criando sentidos e narrativas, né? Muito próprias. Então eu tenho gostado também, a gente usa no teatro mais a ideia de dramaturgia visual, mas a ideia como a fotografia, por exemplo, vai trabalhar com a ideia de uma foto narrativa, né? Que eu gosto daí de flertar um pouco com os gêneros. Então, uma foto poética, né? Qual é a diferença de uma foto descritiva e uma foto poética? Qual é a diferença de uma cena descritiva e de uma cena poética? Então, eu tenho já há muitos anos, na verdade, essas experimentações com teatro sem texto, né? E me instiga, né? Me instiga bastante, porque eu acho que não é uma coisa muito clara. Decorar um texto e dar no palco, dá para fazer. O trucão é rápido, entendeu? Você monta de hoje para amanhã, de hoje para hoje. Entendeu? Porque você acha que as palavras vão dar conta da experiência, e não dão, né? Agora, com a imagem, ela tem um sentido, né? Uma das coisas que eu tenho me referido, tenho usado essa expressão um pouco de imagens potentes, né? Que são imagens que necessariamente elas não são decifráveis todas no primeiro momento que você vê, e que ela te traz algum tipo de pregnância, ela te prende de alguma maneira. Né? E essa maneira pode ser pela curiosidade, ou pode ser pelo horror, ou pode ser pelo maravilhamento. Quer dizer, existe alguma coisa nela que te faz ficar interessado. Eu gosto muito do Gaston Bachelard, né? E o Bachelard vai trabalhar com a ideia do devaneio. Né? Então, o que é o devaneio? O devaneio é quando você se envolve com uma imagem, né? E essa imagem você fica com ela e ela vai te absorvendo, um pouco ela vai te roubando. Né? Ele usa o exemplo da fogueira, né? Eu gosto muito desse exemplo porque você fica diante de uma fogueira, junta 3 pessoas, junta 40 pessoas, vai chegar um momento que todas as pessoas vão estar quase catatônicas, absorvidas pelo fogo que tem lá, entende? Aí a gente pode dar uma explicação religiosa e mística, né? A gente pode tentar dar uma explicação neurológica, né? Ou pela Gestalt. Então, existe alguma coisa que tem. Eu gosto de pensar isso. Como que eu posso roubar o espectador? Como eu posso atrair o desejo dele, né? Então, por exemplo, para Babel, um dos elementos primeiros que eu disse para os alunos que trabalharam comigo vamos criar um cenário de maneira que as pessoas, quando vêm, desejem subir, ou desejem encostar, ou elas jamais queiram chegar perto, porque refutar também é uma resposta ao desejo. Né? Eu não quero olhar porque o olhar me é forte, ou seja, eu estou conectado. Eu me nego a olhar, eu estou conectado. Né? Então, procurar imagens que tenham isso.
Então, dentro desse sentido, não dá para controlar exatamente a experiência com a imagem. A gente pode dar diretrizes. Nosso cérebro está condicionado a alguns elementos, né? E aí a psicologia da Gestalt também vai ter algumas questões, né? Um dos livros, que é Arte e Percepção Visual, ele vai trazer, existem certas experiências do ser humano que são determinantes. Por exemplo, a gravidade. A luta contra a gravidade é de todos os seres humanos. Todos nós temos uma identificação inconsciente com isso, porque todos nós lidamos com a gravidade. Então, a partir do universo da gravidade, a gente pode criar uma série de situações, né? De quedas e levantes. Né? Isso eu estou falando agora, tipo uma ação, cair e levantar, mas eu posso falar também de uma matéria, né? Como o fogo ou outras questões, ou uma figura bizarra, né? Ou alguma coisa onírica. Então, tem vários jeitos de você criar essas relações. Né? Mas daí também você está nesse campo que não é tão controlável para onde você vai, né? Embora você também não vá para um completo descontrole, porque tem coisas que a gente consegue perceber, né? O nosso cérebro está um pouco condicionado a identificar elementos que atribui como alegria ou como tristeza, né? Por isso que a gente vai dizer, essa chuva está tão melancólica, porque a chuva tem elementos visuais, sonoros, que nos remetem a outros elementos. Toda vez que a gente vê uma coisa meio chorosa, a gente acha que é triste. Né? Então tem também esse campo, que eu acho que o teatro a gente não estuda. Né? Ou as questões de percepção. Por exemplo, em Oco, para mim, uma questão muito importante era onde eu ponho cada cena no palco. Porque tem certas cenas que os personagens, se eu puser isso no fundo, o personagem vai ficar pequeno, mas eu quero que ele seja maior do que a situação. Eu trago ele para frente. Então, você pensar que a minha percepção de ver grande esse personagem não é a mesma coisa que ver ele na linha do horizonte, né? Então, também é uma forma de você construir a imagem, como você localiza ela dentro do espaço, né? Tem espaços que tem uma coisa mais envolvente, né? Alguém no canto, muito no canto, sempre tem uma coisa do acuado, né? Então, acho que tem essas imagens, por isso que eu remeto um pouco até aos arquétipos do Jung, né? Existem coisas que estão na psique do ser humano em todas as culturas, em todas as épocas. De onde que elas vêm, né? Então, eu acho que tentar encontrar um pouco essas imagens me provoca, né? Quando a gente tem um processo que a gente quer que as pessoas entendam exatamente alguma coisa que a gente quer que elas entendam, a gente tem que ser muito direto. Então, você não pode dar um espaço muito grande de autonomia, porque a pessoa deve entender alguma coisa com uma certa precisão. E eu acho que o teatro ele veio numa tradição de um certo controle de entendimento das coisas. E houve um processo de negação mesmo do poder da imagem pelo poder da razão, né? Aí a gente pode, sei lá, fazer pontes também com as religiões, né? Para ver como certas religiões elas vão ter um aporte muito grande no processo racional, do entendimento, da pregação, do espaço, do sermão dentro da liturgia, e como que outras religiões vão ter um espaço muito mais sensorial, muito mais ritualístico, no certo sentido, do que a ideia da racionalidade. Mas, por exemplo, essa questão da imagem, para mim, eu faço uma brincadeira em relação ao oco, porque a única palavra que o espetáculo tem é o nome da peça. Né? Então eu sentia que era uma responsabilidade muito grande dar um título para essa peça, porque eu não queria descrever o espetáculo, dizer a história de 5 personagens que são perseguidas por criaturas malvadas e sofrem. Entende? Então, eu queria um título, uma palavra que fosse uma imagem. Né? Tanto o oco é uma imagem, porque ela é um palíndrome muito curto, né? Quanto ele é um som que pode não ser o português, né? Quanto que oco ele é um adjetivo também, né? Mas então assim não existe, né? Qual a relação de oco com o espetáculo? Existe um espaço aberto ali que o público tem que responder. É quase que dizer o nome da peça, assistir a peça, já é fazer uma pergunta, porque não é claro qual é o sentido da peça, o sentido do título. Então, eu não estou dando um sentido para o espetáculo, embora eu não estou dando uma explicação para o título. Eu não estou dando uma explicação do espetáculo com o título. Eu estou dando uma provocação de reflexão, né? Com uma imagem. Então, você tem que justapor oco, que é uma imagem de um vazio, né? Enfim, aí já estou filosofando sobre o título. Eu escrevi um texto sobre essa questão porque eu acho ela bem importante, na verdade, para o espetáculo. Porque foi muito difícil. Foi muito difícil achar um título, porque eu não queria deduzir, né? E agora, escrevendo o livro, eu me debato muito como eu descrevo uma cena, como eu refiro a que personagem estou falando, porque no espetáculo, como nenhuma se chama por nada,
você não sabe quem é quem. Então você tem que criar um sentido de explicação quem é quem, qual é o vínculo de uma com a outra, porque elas não falam eu te amo, ou elas demonstram eu te amo ou não demonstram. E aí tem essa questão, como eu vou escrever sobre isso, como que eu falo a primeira personagem, a segunda personagem, a personagem alta, a personagem vermelha, né? Porque ao dizer qualquer tipo, só dizer né, a primeira moça, eu já estou dando uma indução de leitura. É uma armadilha. Na relação institucional, o TUT ele é um projeto de extensão da universidade. Né? Eu tive um problema muito sério, você sabe, há uns anos atrás, que chegou um determinado momento que a gestão de então disse que o grupo era da universidade, não era um projeto meu, apesar de eu ter sido concursado para esse grupo. Então eles concordaram que eu fosse para o design, mas deixaram o grupo fechado durante mais de 3 anos, né? Depois de eu ter trabalhado 10 anos com o grupo. Foi bastante difícil. Enfim, por isso que também eu dissocio hoje em dia um projeto de extensão do TUT e o projeto de extensão de cenografia, embora a gente trabalhe vários projetos juntos, né? Tanto que nessa página que eu passei o link, vocês vão encontrar dentro da própria página da universidade o registro com 2 projetos distintos. Bom, e aí também tem as ênfases um pouco dos processos, né? Então, quando a gente se aproxima mais da cenografia, existem alunos que estão de arquitetura, de design, que têm um interesse, muitas vezes, maior por afinidade de área, né? Teve um outro projeto que a gente fez em parceria com o Gruta, inclusive, que foi a Alice Quântica, em 2015. Eu trabalhei também com um grupo de alunos, também a gente teve bolsa, tinha aluno de arquitetura, informática e engenharia mecânica. A gente fez um cenário fantástico, né, nessa mistura de áreas. Então, isso me interessa. Tudo que é impuro me interessa. Bom, com relação ao espetáculo, então, a gente faz as temporadas e convida. Né? Então, para alguns alunos, às vezes é a primeira vez que vão ao teatro. Né? E é um teatro também que vai desmontando um pouco com algumas ideias que se constroem, muitas vezes, na infância ou na adolescência. Eu já tive uma aluna que fazia, não lembro qual engenharia, que ela foi fazer uma oficina comigo, ano retrasado, ano passado. E ela perguntou assim, professor, como é isso, assim, assistir uma peça de teatro? Como assim? É que eu nunca fui assim assistir uma peça de teatro, eu não sei o que acontece lá. Então, assim, é de surpreender que uma mulher adulta de 20 e poucos anos, ela não tem experiência de ir a um teatro. Mas, claro que apesar de ser gratuito, ser dentro da universidade, não significa que as pessoas vão correndo assistir. Né? No caso de Yoko e no caso de Babel, que foram as 2 últimas peças, foram peças bastante impactantes. E a gente teve um público, um boca a boca, que foi muito legal, assim. Então teve assim, por exemplo, da gente apresentar final de semana e ter alunos que vieram trazer a família no final de semana porque viram durante a semana. Né? Então tem um processo de demarcação de experiências significativas, né, que a universidade deve oferecer também experiências além da obrigatoriedade de sala de aula.